Olá pessoal, eu sou a Natália e hoje nós teremos uma aula prática de drenagem linfática de membros superiores e membros inferiores, que trabalha nos membros inferiores. A gente vai trabalhar pés, pernas e coxas, e nos membros superiores nós trabalharemos mãos, antebraço e braço. Eu vou deixar para vocês aqui na aula uma tela com os movimentos, mas durante a massagem eu vou explicar para vocês cada um deles. A primeira coisa que nós faremos antes de iniciar a massagem, depois que o paciente já está na maca, é fazer uma asepsia da região que nós vamos trabalhar. Então aqui eu vou trabalhar a região de braço, eu vou passar um lencinho umedecido na palma das mãos, nas mãos, no antebraço, região de braço e axila. Feito isso, a gente já vai entrar com o processo de massagem. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai iniciar uma drenagem, a gente tem que lembrar lá dos nossos passos na aula prática, que são: os movimentos são lentos, de 6 a 10 segundos, os movimentos são suaves, de pressão leve, de 30 a 40 milímetros de mercúrio. E também é muito importante que nós façamos a desobstrução dos linfonodos locais. E aí vai ficar para vocês aqui na tela quais são os linfonodos locais, tudo bem? Já deixei reservado aqui dentro de uma cubeta uma quantidade de creme que dá para fazer tanto o braço, que são os membros superiores, quanto os membros inferiores, tá? A gente sempre vai pegar o creme dentro do pote com uma espátula, nunca vai colocar a mão, porque a gente contamina esse creme. E aí vai colocar dentro de uma cubeta e deixar reservado. Já aqui a gente vai fazer a desobstrução dos linfonodos da região axilar, que fica aqui na nossa axila. Como que a gente faz isso? O movimento vai ser um movimento de apalpação. Então vamos lá, na desobstrução dos linfonodos axilares e em todos os outros, a gente vai fazer 3 apalpações assim, e são leves, tá? A gente vai pegar aqui nessa região, 1, 2, 3. E aqui nessa região tem a dobrinha do braço e do antebraço, 2 dedinhos para baixo aqui, ó, a mesma coisa, desobstruindo o linfonodo local. E aí a gente já começa o processo de massagem. Apoiou a mãozinha dela aqui, pra gente pegar o creminho, colocar aqui na mão. Sempre faz um pouquinho de massagem com creme, porque ele tá gelado. Então a gente precisa dar uma aquecidinha dele nas mãos, pra não dar aquele susto na paciente, ainda mais quando são dias frios. Apoiou aqui a mãozinha, o bracinho dela na maca, pra gente começar sempre de distal, que é distante do nosso tronco, a mão em relação ao tronco está distante, para proximal. Então nós vamos de fora para dentro, ok? A gente começa de dedinho por dedinho. Então temos 5 movimentos que nós vamos realizar durante a nossa drenagem. O primeiro movimento é o deslizamento superficial. Depois nós temos o deslizamento profundo e depois a compressão, descompressão, o bracelete e o deslizamento superficial novamente para finalizar. Lembrando que nós temos que fazer de 3 a 5 movimentos, tudo bem? Então vamos lá, o primeiro movimento é o deslizamento superficial. Como que eu vou fazer isso nos nossos dedos? Eu vou fazer essa posição com a minha mão e vou abraçar o dedinho e vou para baixo devagar. Então, da pontinha do dedo eu levo até embaixo devagar, de 3 a 5 movimentos, certo? Finalizei os 3 deslizamentos superficiais, eu vou fazer os 3 deslizamentos profundos. Qual é a diferença do superficial e do profundo? O superficial ele é leve, como o próprio nome diz, ele é bem sutil. O profundo você vai apertar só um pouquinho mais e dar uma pressão um pouquinho maior. Lembrando que a pressão da drenagem não pode ser forte, ela é uma pressão leve de 30 a 40 milímetros de mercúrio. Que vocês têm que ver como é essa pressão usando o aparelho de pressão, de medir a pressão, fazendo com que ele chegue de 30 a 40 milímetros de mercúrio, tá? Repetiu 3 vezes, a gente vai para o terceiro movimento,
que é a compressão e descompressão. O que é a compressão e descompressão? A gente vai comprimir e soltar. Comprime e descomprime. Nada mais é do que apertar e soltar. Então, o que eu vou fazer no corpo? Quando é o dedo, eu vou fazer um movimento de apertar e soltar e descendo. E quando for nas outras regiões, eu vou fazer esse movimento aqui, como se fosse uma cobrinha. Comprimindo e descomprimindo. Tudo bem? Então vamos lá. 3 vezes, ok? O último movimento é o quarto movimento é o bracelete. O que é um bracelete? É um objeto redondo assim, certo? Para fazer isso no dedo, a gente vai fazer como se fosse um anel para envolver o dedo. Então a gente pode fazer assim ou acima, como se fosse um ganchinho com o dedo. Então eu vou envolver o meu dedo, ó. Vou fazer assim para ficar mais fácil de enxergar. Eu vou envolver esse dedo. E aí vocês vão se questionar, mas poxa, o dedo é tão curtinho, como que eu vou contar de 6 a 10 segundos? Para vocês entenderem como o movimento é lento. Então ele vai ser sempre bem devagar, acompanhando o ritmo do sistema linfático. Tudo bem? E para finalizar é o deslizamento superficial. Também repetimos 3 vezes. Feito isso, a gente vai passar para o outro dedo, em seguida todos os dedos da paciente, porque parece que não, gente, mas a mão ela tem uma retenção muito grande de líquidos também, tá? É importante que as pessoas recebam esse tipo de cuidado nas mãos. Então, todos esses movimentos vocês vão realizar em cada um dos dedinhos, no dedão também, e depois a gente vai para a área da mão. Na parte da mão, o braço dela vai continuar flexionado e apoiado na maca. E a gente vai fazer exatamente os mesmos movimentos que a gente realizou nos dedos, tá? Então a gente vai fazer o deslizamento superficial, sempre de onde? De cima para baixo. Então o que eu vou fazer? Trazer até a região do punho. Não vou levar até aqui, eu vou levar até a região do punho. Então eu vou envolver a mãozinha dela e vou levar até a região de punho. Vou envolver a mãozinha dela e vou levar até a região de punho. Fazendo então o primeiro deslizamento, que é o deslizamento superficial. Depois o deslizamento profundo, que são 3 repetições de cada um, sendo movimentos lentos e sem pressão forte. Com a pressão leve. Movimentos de compressão e descompressão. Três vezes. O movimento de bracelete. Vou fechar minha mão e vou envolver a mãozinha dela, levando até o punho. Volta. O importante da massagem é nunca perder o toque com o corpo do cliente. Então, se eu levei até aqui, eu não vou tirar a minha mão e voltar aqui. Eu vou voltar deslizando, em contato com a mão dela, com o corpo dela. Então, eu desci fazendo e volto em contato. E para finalizar, o deslizamento superficial. Feito isso, a gente já vai passar para o antebraço. Existem 2 formas de a gente trabalhar com o antebraço. Tem gente que consegue trabalhar ele aqui, encosta a mãozinha dela aqui e a gente trabalha essa região aqui. E quem gosta de trabalhar apoiando a mão do cliente no ombro e fazendo o movimento aqui, ó. Eu prefiro trabalhar com a mão do cliente relaxada na maca, encostando aqui no jaleco. Muito importante para quem for trabalhar com qualquer área da estética é sempre usar o jaleco, tá? Porque é uma das normas exigidas e porque o creme ou o óleo que vocês forem utilizar, eles tendem a sujar a roupa da gente. Então, usem o jaleco e usem o jaleco
fechado, tá? É muito importante até para manter a postura da nossa profissão. Aquecer o creminho na mão. Vamos passar aqui. Então a gente vai começar, lembrando que é do distal para o proximal, do mais longe para o mais próximo do nosso tronco, ok? Então eu vou começar o movimento. Qual que é o primeiro movimento? É o deslizamento superficial. Como que eu vou fazer? Esses dedos vão aqui atrás, do dedão aqui na frente, eu vou fazer o deslizamento superficial e vou fechando aqui no meu linfonodo e volto, sempre em contato com o corpo. Mais uma vez, lembrando que são 3 movimentos ou 5. Levando sempre para a região do linfonodo, que são as nossas válvulas. Percebam que a pele dela não fica vermelha, por quê? Porque a drenagem ela não provoca hiperemia, ela não deixa a pele vermelha. E também o movimento é lento, como vocês podem observar. Finalizei os deslizamentos superficiais, eu vou para o deslizamento profundo. Muitas vezes, dependendo de como está o caso de retenção de líquido no cliente, a gente consegue sim sentir o líquido se deslocando dentro do tecido, tá? Agora vamos no movimento de compressão e descompressão. Esse movimento muita gente tem dificuldade de realizar por conta de como os nossos dedos se movimentam, né? Como se a gente estivesse fazendo uma dança com as mãos, tá vendo? Então, para quem tem dificuldade de fazer esse movimento com os dedos, eu indico que a pessoa faça assim e tire, assim, tire, como se você colocasse sua mão, andasse, colocasse os dedos e andasse. Ou vai treinando em casa, fazendo um movimentinho com as mãos. E o dedão também faz o movimento, ó. O último movimento é o bracelete. Vou envolver o braço dela todo e vou direcionar até a válvula próxima, até o linfonodo mais próximo. E por último, o deslizamento superficial. Como eu falei para vocês lá no começo, a gente tem que sempre desobstruir os linfonodos locais antes de começar a massagem. E quando a gente finaliza uma região, a gente também tem que fazer a desobstrução dessa válvula, tá? Desses linfonodos. Então, como eu terminei aqui a região de mão e antebraço, eu vou fazer novamente aquela palpação de 3 vezes na região dos linfonodos locais, que fica aqui nessa região perto da dobra do cotovelo, tudo bem? Agora a gente vai fazer a última parte, que é a parte do braço. Então nós já fizemos mãos e dedos, antebraço, e agora a gente vai fazer a região de braço, tá bom? Lembrando, a gente vai fazer uma drenagem, a gente sempre começa pelos membros ou inferiores ou superiores, lembrando que tem que ser de distal para proximal. Então a gente nunca pode começar a fazer a drenagem pelo braço e terminar nas mãos, mas sempre começar nas mãos e terminar no braço, ok? Então agora a gente vai fazer a região de braço. Mesmos movimentos, tá, gente? Por que a drenagem parece difícil? Porque tem muitos movimentos, mas os movimentos se repetem, então acaba ficando gravado na sua memória. E o que você tem que lembrar sempre? Movimentos leves, pressão suave, lenta.
tem que contar na cabecinha. Pra mim, já é fácil porque eu já sei qual o ritmo que tem que ser. Mas quando a gente tá começando, o ideal é que a gente fique em silêncio e conte na cabecinha mesmo os segundos. 1, 2, até 6 ou até 10, tá? Então vamos lá. Deslizamento superficial. Então eu vou pegar da região do cotovelo e vou levar até a axila. Lembrando de focar e levar sempre até o linfonodo. Então, os dedos que estão atrás, fazendo o impulsionamento do líquido na parte de trás do braço, posterior do braço, a gente tem que trazer ele para frente, ó, fechando na região axilar. Voltei em contato. E o que a gente não pode fazer de jeito nenhum? Tirar a mão na hora de voltar. Também é uma coisa muito legal. Se a pessoa tiver um braço muito maior, ou muito grosso, ou muito fino, você quiser trabalhar sempre uma face e depois a outra face, você pode fazer aqui, ó, deslizamento superficial, e depois fazer a parte de trás também. Os dois estão corretos, tá? Lembrando que a parte de trás a gente tem que sempre trazer pra frente. Então vamos lá, recapitulando. Eu vou fazer o deslizamento superficial. Como que eu posso fazer? Trabalhando as duas faces, os dedos da frente, os dedões vão trabalhar a parte da frente e os dedos de trás vão puxar para trás. Ou eu posso trabalhar essa face primeiro, lembrando que eu vou fazer os 3 movimentos superficiais, os 3 profundos, os 3 e o bracelete a gente faz de um todo, e o deslizamento superficial também aqui. Depois eu venho fazendo a parte posterior, tá? Então, feito o deslizamento superficial, a gente vai fazer o deslizamento profundo, que é um pouco mais, com uma pressão um pouco maior. Novamente com uma pressão um pouco maior, mas que não vá causar desconforto. E não pode ficar vermelho. Quando a gente fala de causar desconforto, é dor, tá? O bracelete. Uma coisa que vocês também vão encontrar é bastante gente que sente cócegas na hora de fazer massagem. Então, o toque não pode ser um toque de carinho, ele tem pressão. Só que não é uma pressão que chega a machucar e causar desconforto. Mas se você fizer um toque com carinho, a pessoa vai sentir cócega. Pressão, descompressão. Mesma coisa que a gente tinha feito na parte do antebraço. A gente pode fazer. Como a parte do antebraço é um pouco mais fina e aqui é um pouco mais grosso, a gente vai fazer a compressão e descompressão essa face e depois essa face. Então, como que eu vou fazer? Os dedinhos, ó, cobrinha. E aí a parte de trás é a mesma coisa, ó. Cobrinha. Então, lembrando, pessoal, que quando a gente faz um movimento aqui nessa face posterior do braço, a gente nunca pode fazer o movimento e parar. A gente tem que chegar no final do movimento e trazer aqui, ó, para a região axilar, tá? Então, nunca vai fazer o movimento e parar. A gente vai fazer o movimento e trazer aqui para frente, certo? Então, vamos lá, recapitulando. Primeiro, deslizamento superficial. Segundo, deslizamento profundo. Terceiro, movimento de compressão e descompressão, que vocês podem fazer sempre, trabalhando a face. Primeiro da frente e depois o posterior. E depois o bracelete, que vocês conseguem trabalhar as duas faces. Lembrando que os dedos que estão atrás têm que voltar, trazendo o líquido aqui pra frente. Tudo isso muito devagar, tá? Ó. Lembrando, se vocês fizerem rápido, não vai conseguir fazer o direcionamento da linfa de volta para o sistema linfático, não vai ter a drenagem, não vai ocorrer a drenagem desses líquidos. E a drenagem que tem que durar 1 hora vai acabar durando meia hora, né? E para finalizar, o deslizamento superficial, que vai sempre
devagarzinho, ou trabalhando primeiro essa face e depois a face posterior aqui, ou fazendo as duas juntas. Finalizando o movimento, não pode esquecer de fazer a desobstrução do linfonodo local, fazendo 3 vezes a palpação na região da axila. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de drenagem linfática de membros superiores, que nós trabalhamos a região de mãos, antebraço e braço. Nas telas que vão ficar gravadas para vocês durante as aulas, vão mostrar todos os movimentos que devem ser feitos, que são os 5 movimentos. O deslizamento superficial, profundo, compressão e descompressão, bracelete e, para finalizar, o deslizamento superficial novamente. E pontos chaves para que vocês consigam fazer uma drenagem bem legal. Repetir os movimentos de 3 a 5 vezes e lembrar que a pressão é leve, o movimento é lento e é fundamental que vocês façam a desobstrução dos linfonodos no começo da massagem e ao final da massagem também. Muito obrigada e até a próxima aula.